vamos ouvir a palavra de Deus com o bispo reverendíssimo do manto apostólico, pastor Jarmute Jordão. Queria que você recebesse com aplauso. Paz do Senhor, irmãos. Meu bispo. Passei um dia, estava andando na Brasil, né? Aí estava no ônibus, aí estava com outro moço, muito tempo. Aí tinha assim, parabéns, bispo, não sei das quantas e tal. Aí o rapaz me perguntou, pastor, o que é isso? Falei, vaidade. Mas foi uma resposta impensada. Não é isso, não. É que a boca é muito perto do cérebro, né? Aí, sai rápido. Se fosse a boca fosse mais longe do cérebro, dava tempo de frear, mas não dá. Deus fez a coisa muito rápido. Você vê, já falou. Esses dias, muito obrigado, pastor Odilton, pastor Silas, né? Pelo privilégio, a oportunidade. É um privilégio pregar na nossa igreja, pregar nesse altar. É uma honra, um motivo de alegria, de tensão, de nervosismo, mas de alegria também. Eu ontem, quem dirige igreja, né? A gente dirige igreja, a gente prega aqui, a gente sempre deixa, a gente fala uma mensagem na agulha. Estava falando com o Cristo ali. A gente deixa algo na agulha. Mas eu tenho algo assim que é de mim, né? Tem pregadores que não são assim, né? Eu admiro muito pastor Odilton, pastor Silas. O pastor vai pregar para 200 mil pessoas. Um dia eu estava vendo isso. 100 mil pessoas. Ele está ali atrás do altar, conversando. A cruzada começou, ele falou, vamos lá, vamos subir. E sobe. Eu falei, Jesus, se sou eu estou trancado no lugar, de rosto no chão, clamando e indo no banheiro a cada meia hora. Porque cada pessoa tem um jeito, né? Ele se preparou, claro, se preparou. Então tá bem, mas eu não. Posso me preparar o que for, eu vou estar sempre tenso. Aí, ontem, eu estou estudando. Quando vai chegando assim, meio-dia, 13h, eu falei, Jesus, a mensagem não é essa. Não é essa. Não, mas vai ser essa. E não, aí você começa a brigar com o Espírito Santo, aí chega uma hora que você desiste, vai pregar sozinho. Eu falei, não, sem o Senhor eu não vou subir no altar. Se o Senhor não for comigo, eu não subo. Aí mudei. Aí, 18h, mudou de novo. Já passou por isso, Gisele? 1h, não veio, irmão. E aí? Hoje, 10 da manhã hoje, é isso aqui. Eu me lembrei da minha esposa falando, quando a gente vai fazer um almoço, alguma coisa assim, o problema não é fazer a comida, o problema é o cardápio. As donas de casa aqui, quem é dona de casa? O problema é o que fazer. Então, eu acho que nós, como pregadores, eu pelo menos tenho muito essa preocupação, né? Não é o que pregar, não é como vai pregar, o conteúdo. É o que Deus quer falar. O que Deus tem para a gente hoje, né? E isso não pode ser esquentado no micro-ondas. Isso tem que vir do coração de Deus, tem que ser algo que Deus quer falar para hoje mesmo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Usando essa metáfora, o que temos para hoje é Lucas 17, a partir do 11. Glória a Deus. O dia que você estiver lá pelo Norte Fluminense, visite a nossa filial em Macaé. Será muito bem-vindo. Ó, tem um casal ali, tem 2 obreiros aí, tá vendo? Tem gente ali. Será muito bem-vindo, muito bem-vindo. De vez em quando aparece alguém lá. Sou da sede, pastor. Sou da sede. Tem muita gente aqui também das filiais hoje, né?
Você achou aí Lucas 17, 11 ao 19? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Nos dias de Jesus, era algo extremamente trágico ser leproso, sofrer dessa enfermidade. Havia pouquíssimo conhecimento médico, né, a respeito do assunto, era uma doença tratada como incurável, e não havia nenhuma noção de cidadania, de direitos humanos, né, coisas do tipo. Por isso, o preconceito em relação às pessoas que sofriam desta enfermidade era algo terrível, desumano. As pessoas eram expostas a situações de muita dor, de muito sofrimento, profundo, doloroso, não apenas para estas pessoas, mas para os familiares também. Eu fico pensando, se até hoje, né, com todo o desenvolvimento nessa área de direitos humanos, 4ª, 5ª geração de direitos humanos, até hoje uma pessoa que não tem lá um plano de saúde, né, por uma doença que não precisa ser incurável, sofre horrores, né, passa dificuldades e é exposto também à humilhação, ao sofrimento. Imagine o que sofria um leproso nos dias de Jesus, sem qualquer preocupação do Estado, sem qualquer noção de respeito à pessoa humana, sem qualquer saída, ou seja, era uma pessoa que devia sofrer algo que a gente não tem nenhuma comparação hoje em dia, nenhum paralelo hoje em dia. O leproso nos dias bíblicos, esses 10 leprosos aqui, eram homens que, para a sociedade, eles eram vistos, uma sociedade religiosa, eles eram vistos como pessoas impuras. O Antigo Testamento, ele vai trazer várias leis a respeito da lepra, e essas leis vão dizer que o leproso, né, ele deveria andar com suas vestes rasgadas, os seus cabelos deveriam ser desgrenhados, o seu bigode coberto, né, e ele tinha que habitar de forma separada, isolado da sociedade. E se ele se aproximasse de uma pessoa, então imagine alguém vivendo nessa situação. Ele tinha que mostrar mesmo, pela sua estampa, né, o seu estilo de se vestir e de aparentar que era doente. E não bastava isso, se ele se aproximasse a certa distância de alguém puro, né, ele deveria gritar 2 vezes: imundo, imundo. Então é algo, como eu disse, desumano mesmo. Mas era a época, era aquele tempo.
O versículo 12 diz que Jesus estava entrando numa aldeia e saíram ao encontro de Jesus 10 homens que viviam nessa situação. 10 homens leprosos. E esses pararam de longe, diz o texto. Não é que havia um surto de lepra naquela região. Alguém pode imaginar isso. É que, provavelmente, eles estavam juntos, essa pequena comunidade de leprosos, é de se imaginar, eles estavam juntos para diminuir, né, mitigar aquele sofrimento. Né. Afinal, eles viviam longe das famílias, eles estavam longe dos amigos, eles estavam longe do trabalho. Então, eles se uniam para diminuir esse isolamento, para diminuir essa solidão. Obviamente que estando juntos, eles aumentavam as chances de sobrevivência, podiam ser notados mais facilmente, poderiam conseguir algum tipo de ajuda mais facilmente. E é interessante o que a Bíblia não diz nesse texto. Às vezes é interessante a gente olhar para o que a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz, por exemplo, o nome de nenhum deles. A Bíblia não se preocupa em dar nenhuma característica sobre eles. O estado de saúde, a gravidade daquela doença, a Bíblia ela não desce a nenhum detalhe nesse sentido, a que classe social pertenciam, a origem deles, que cidade. A Bíblia não diz o nome da família, o que faziam. Enfim, não há nenhuma característica física e de nenhum tipo desses leprosos. Como a Bíblia não diz, aliás, o nome da aldeia, do lugar que eles moravam. A Bíblia não se digna nem a falar o lugar, a região. O que é uma evidência de desimportância. Uma evidência de que não eram pessoas importantes. Que aquele lugar era um lugar desvalorizado. Aquela aldeia era uma aldeia irrelevante. Talvez Lucas, em sua pesquisa, nem soube o nome da aldeia. Não passaram, não era importante. Era um lugar desprestigiado. Certamente ninguém desejaria ter como vizinho 10 leprosos. Nenhuma imobiliária se interessaria em vender nada naquele lugar. Um lugar, como a gente brinca para lá, de Lodebar. Depois do Vale da Morte, antes do Vale de Ossos Secos, um lugar esquecido, um lugar desprestigiado, um lugar tão desprezível que a Bíblia não diz o nome. Mas a Bíblia fala da condição daqueles homens que eram leprosos, e a condição de leprosos me leva à ideia de abandono nos dias bíblicos, de desprezo. Eles não podiam contar com ninguém, a não ser com eles mesmos, ou com raras ajudas. Havia tanto desprezo que, certamente, a alma daqueles homens já eram almas corroídas, como a sua própria carne. E o pior, não havia nenhuma perspectiva de melhoras. Eles viviam naquela situação negra, difícil, e não havia nenhuma perspectiva de sair daquela situação. Se eles estavam isolados, a pergunta é essa: como é que eles clamaram por Jesus? Como é que eles sabiam que Jesus estava passando por ali? Como é que eles tinham conhecimento de quem era Jesus e de que Jesus estava ali? É fácil deduzir. Certamente alguém venceu o medo do contágio. Certamente alguém venceu o preconceito. Certamente alguém deixou de lado um padrão, uma maneira de agir padronizada e saiu da curva e disse: eu vou falar àqueles leprosos, eu vou até ele, eu vou comunicar a respeito de Jesus, eu vou dizer para ele quem é Jesus. E não apenas isso, informou: ele está vindo aí, ele está chegando por aí. Alguém trouxe esperança ao coração daqueles homens. Alguém apresentou uma perspectiva de saída quando parecia não haver nenhuma. Então, mantendo distância de Jesus, como a lei mandava, a Bíblia diz que de longe, versículo 13, diz: e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós.
gritaram. É provável, é muito provável, que Jesus estivesse cercado de pessoas. Que Jesus estava cercado pelos discípulos e por uma multidão. Haja vista a mulher do fluxo de sangue, a dificuldade que ela teve para chegar até Jesus. Ela era imunda, porque sangrava, então, mas ela podia esconder aquilo, diferentemente dos leprosos. De qualquer forma, ela não teve fácil acesso a Jesus. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, não puderam ter acesso a ele por causa da agenda dele, por causa de como ele era cercado de compromissos e de pessoas. Só que, apesar da popularidade de Jesus, de ser alguém conhecido, famoso, Jesus não se distinguia dos seus discípulos em absolutamente nada. Jesus parecia com seus discípulos, ele se vestia de forma comum. Jesus tinha uma aparência típica de um judeu da época. Jesus era tão parecido com seus discípulos que Judas teve que criar um código com um soldado romano para dizer: é aquele, para você não confundir com outro. Eu vou beijar, eu quero beijar aquele. Porque Jesus parecia-se demais com seus discípulos. Então isso nos leva a crer que certamente aqueles leprosos não viram Jesus. Ou seja, pelo menos eles não identificaram quem era Jesus. Eles gritaram para um nome. Eles gritaram para uma esperança. Eles gritaram para uma palavra, um nome que alguém disse, é um tal de Jesus. Você tem que gritar, você tem que falar com ele. Então eles gritaram para um grupo onde supostamente Jesus estava. Mas eles não viram Jesus. Porque entre ele e a distância do último da multidão, Jesus estava no meio como uma pessoa comum. Eles clamaram para a multidão, a alguém que não conhecia, a um nome famoso, a uma pessoa que eles nunca tinham visto. Jesus era apenas alguém a respeito de quem outro alguém falou. Um nome. O que tinham, talvez, era a história de um cego, que alguém disse, a técnica é o seguinte, tem um cego lá em Jericó, o cara gritou e se deu bem. Vai nessa, grita. E eles foram na mesma tônica. Jesus tem misericórdia por aí. Até hoje se repete isso. Pessoas que, sabe, não conhecem Jesus, não têm um relacionamento com ele, não foram salvas, não pertencem a uma igreja evangélica, não tem carteirinha de plano de saúde espiritual, mas clamam, têm fé, acreditam no nome de Jesus. O que é lindo é que todo aquele que com fé clama por Jesus, grita por socorro, pede misericórdia a ele, mesmo que não tenha visto, mesmo que não tenha uma experiência com ele, ele ainda atende, ele ainda ouve, ele ainda vê. Ele ainda continua curando, restaurando, transformando. Versículo 14 diz: e vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Ninguém nunca tinha prestado atenção naqueles homens. Mas Lucas começa dizendo: e vendo-os. Eles não viram Jesus. Mas Jesus os viu. Ninguém nunca ligou para os problemas deles. Ninguém nunca se interessou pelo que eles tinham a dizer. Ninguém nunca parou naquele caminho, a não ser aquela pessoa que foi evangelizá-los, falar de Jesus. Mas nenhuma autoridade. Mas Jesus os viu. Jesus os viu. Não importa a condição que o ser humano está vivendo. Não importa a condição que eu ou que você esteja vivendo. Mesmo que todos me abandonem. Mesmo que alguém diga para mim que não tem esperança. Nas pessoas à minha volta. Mesmo que as pessoas que poderiam me ajudar me virem o rosto. Sempre que eu clamar com um coração quebrantado, Ele vai me ver. Ele vai me ouvir. O Senhor vai estar com os ouvidos atentos às minhas súplicas. Jesus disse para aqueles leprosos: ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. Talvez não fosse o que eles esperavam ouvir, né? Talvez Jesus falaria, seja curado, vem aqui, vou tocar em vocês, vou lhe impor as mãos, mas a palavra de Jesus foi essa: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Alguém pode ter pensado, ele não disse sejam limpos, ele não disse sejam curados, ele disse ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque eram sacerdotes que diziam se alguém estava curado ou não, eram os sacerdotes que davam o diagnóstico, era quem habilitava o convívio social. Mas como eles poderiam se apresentar aos sacerdotes se eles eram imundos? Como eles poderiam ir ao templo se eles eram impuros? Pastor, eles entenderam a ordem de Jesus? Não. Eles não entenderam. Eles não compreenderam. Parecia que Jesus estava fazendo como outras pessoas. Parecia que Jesus estava transferindo a responsabilidade para alguém. Mas eles não questionaram. Eles obedeceram. E me faz lembrar de Naamã, que também era leproso, que recebeu uma ordem que também ele não entendeu, que também ele não compreendeu, e que ele discordou. A Bíblia diz que Naamã não é recebido pelo rei, diz que Naamã não é recebido pelo profeta, diz que o profeta dá uma ordem para Naamã, e Naamã discorda daquela ordem. Ele não teve a recepção que ele esperava, o profeta não o tratou como ele esperava ser tratado, o rio não era aquele rio que ele gostaria de mergulhar. Naamã não compreendeu, mas alguém insistiu e ele decidiu obedecer. E era exatamente nesta obediência que Naamã foi curado. Foi exatamente nesta obediência, mesmo indignado, mesmo sem compreender, que ele foi curado. Veja, da mesma forma esses leprosos, eles não entenderam, eles não compreenderam, mas eles, quando decidiram obedecer, eles foram curados. Porque a vitória pela fé não está em entender, a vitória pela fé está em atender. Quando eu atendo aquilo, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu esteja diante de algo que eu não consiga captar com minha inteligência, se eu decido obedecer, a vitória está nisso. A Bíblia diz que o milagre se materializou. E indo eles, olha o que diz o texto. Vamos lá. Ficaram sãos. A Bíblia só funciona quando eu estou disposto a ir. Quando ela manda eu ir e eu estou disposto a ir. Versículo 15 e 16 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Versículo 15 e 16. Veja o colorido que Lucas quer dar nesse texto. Como que Lucas descreve esse texto? Parece que o Lucas, fique sua Bíblia aberta, por favor. Parece que Lucas quer dar uma emoção. A emoção do momento para o seu leitor. Ele fala pelo menos de 4 atitudes do homem que volta curado. Quando eles estão indo, eles são curados. E um deles, vendo, decide voltar. E olha como é que Lucas descreve essa volta. Voltou glorificando a Deus, em alta voz, caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça. Lucas está descrevendo um momento de muita emoção, e ele coloca isso em 2 versículos. Ele está trazendo para o leitor como aquele ambiente foi contagiado pela emoção daquele homem. Ele volta gritando, clamando, mas em alta voz. E ele volta como uma flecha e ele se lança aos pés de Jesus. E ele está agradecendo, ele está com o rosto em terra, ele está dando glória, ele está agradecendo a Deus. Ao ler isso, claro que a gente percebe a emoção dessa cena, né? E claro que ninguém agiria de forma diferente, né? Aquele cara não foi curado de uma unha encravada,
Ele não foi receber um dente de ouro. Ele tinha um problema fadado à morte, sabe? Não tinha solução. E aquele cara foi curado. Então, claro que ele devia vir gritando muito mais alto do que quando clamou. Ele estava muito emocionado. Ele estava gritando com muita emoção. E a Bíblia diz que ele caiu aos pés de Jesus. Ele não precisou de liberação de sacerdote. Ele não precisou que alguém dissesse assim, você está limpo, você pode ir lá, pode já se aproximar. Ninguém poderia se colocar entre aquele homem e Jesus. Não teve nenhum discípulo que disse, espera aí, vem cá, deixa eu ver o teu caso, deixa eu analisar você. Meu irmão, não teve discípulo, não teve multidão, não teve protocolo. O cara veio igual a flecha, ninguém se colocaria no lugar dele, ninguém era louco para tentar barrá-lo. Ele estava decidido, a Bíblia diz que ele chega aos pés de Jesus, sem qualquer interrupção, e ninguém poderia se colocar entre ele e Cristo. E ele coloca o seu rosto no chão, em terra, e começa a agradecer. O ambiente era de emoção, o ambiente era de milagre, de ações de graça, de adoração. Se eu estivesse ali, eu certamente estava chorando com ele também. Eu estaria emocionado, qualquer pessoa estaria emocionada. Um homem que foi curado de uma lepra, está emocionado aos pés de Jesus. Você consegue imaginar a emoção? Você consegue imaginar aquele ambiente? E é exatamente isso que Lucas está descrevendo, é exatamente isso que Lucas estava passando. Todos ali estavam envolvidos. Ele veio gritando em alta voz, se lançou aos pés de Jesus, colocou o rosto em terra e dava graças. Todos ficaram emocionados. Todos ficaram comovidos, menos um. Jesus. Enquanto todos se emocionavam com aquela cena, Jesus tira o rosto daquele leproso. Jesus olha acima da multidão. Jesus tira o olhar daquele cenário dramático, daquele cenário emocionante. E ele pergunta, e os 9? Não voltaram? Não foram 9 que foram limpos? Onde estão? Um balde de água fria. Jesus não era... Se fosse latino, né? Se Jesus fosse latino, tinha chorado ali. Porque as nossas emoções, né, tão a pele, a gente é mais emotivo. Jesus não chora. Ele não se emociona. Ele não pergunta nada sobre o leproso. Ele não pergunta nada sobre o ex-leproso. Ele simplesmente pergunta pelos outros. E os 9, onde estão? Todo mundo queria curtir aquele momento. Todo mundo se alegrando. O cara estava ali, sabe, contando o testemunho dele, gritando, agradecendo. O Pentecostes poderia acontecer ali naquele momento, porque as pessoas estavam muito alegres. Mas Jesus quebra aquele cenário dramático e pergunta, cadê os 9? Quando eu li esse texto, eu fiquei muito intrigado com isso. Eu fiquei pensando demais nisso. Eu fiquei me colocando no lugar do leproso curado. Eu fiquei me colocando no lugar do outro. No lugar dos discípulos, vendo aquela cena. E eu comecei a pensar sobre isso. Foi quando surgiu essa mensagem. Na verdade, Jesus faz 3 perguntas. Ele pergunta, não foram os 10 limpos? Não foram 10? Sim, foram 10. E ele pergunta, onde estão os 9? E em terceiro lugar ele pergunta, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Sabe qual um dos meus maiores desafios? É ler a Bíblia com um olhar novo. Porque a Bíblia é um livro que a gente lê sempre. E dificilmente alguém que está aqui, que tem algum tempo de crente, de carreira cristã, não leu esse texto ainda. Sim ou não? É um texto muito conhecido. O problema é que quando a gente faz um percurso, muitas vezes, quando a gente faz um percurso várias vezes, a gente acaba deixando de prestar atenção na paisagem ao lado. A gente acaba deixando de prestar atenção em certos detalhes que só presta quem está ali pela primeira vez. Então a gente já começa o percurso imaginando o final.
Às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente lê a Bíblia como quem já conhece a história. A personagem da história não foi nem apresentada a gente ainda, mas a gente já sabe o nome. Ela nem falou ainda, mas a gente já tem a resposta. Então a gente acaba lendo o texto e chegando sempre às mesmas conclusões. Porque a gente lê um texto bíblico como matéria dada. Como um trecho já percorrido. Então o meu grande desafio como leitor bíblico é tentar ler a Bíblia como se eu não conhecesse. Como se eu não conhecesse aquelas pessoas, como se eu não conhecesse o enredo. Sabe? E às vezes a gente olha para esse texto, e o texto que a gente lê, a maneira que a gente lê, é que esses 9 mereciam, sabe, todo tipo de crítica e todo tipo de comentário malicioso, maldoso. E era isso que Jesus estava falando. Quando aqueles leprosos não voltam, Jesus olha para aquele homem e diz assim: cadê aqueles muquiranas? Cadê aqueles infelizes? Aqueles ingratos? Esse não, esse aqui merece aplauso. Esse aqui merece louvor. Mas os outros merecem chicotadas. O que eu fui fazer? Se arrependimento matasse, não precisava nem de cruz. Jesus começa a criticar aqueles homens. Na verdade, o texto não está dizendo nada disso. Esse é o meu olhar. É isso que eu ouvi, é isso que eu aprendi a ouvir, a ver. Esse foi o olhar de Jesus para os outros. Eu leio e acho que esse foi o sentimento de Jesus para os outros. Eu acho que essas foram as palavras de Jesus para os outros, aqueles muquiranas, aqueles ingratos, mas na verdade esse é o meu olhar. Esse é o meu sentimento. Essa é a minha crítica. Eu estou olhando para isso aqui, estou olhando da maneira que eu quero enxergar. Eles são ingratos. Eles são infelizes. Sem memória. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, é muito importante. Talvez outro pregador não precisasse abrir, eu vou abrir. Por favor, por favor, por favor. Eu prego a defesa de Marta. Eu não estou pregando aqui de forma alguma a defesa dos 9 leprosos. Não coloquem na minha conta, não coloquem a marca, o estigma, o pastor que defendeu a ingratidão dos 9 leprosos. Por favor. Eu quero ler apenas o texto com você, um olhar imparcial. Eu quero apenas que você olhe para o texto sem os achismos, sabe? Sem a nossa imaginação descabida às vezes, sem levar para dentro do texto as minhas impressões, sem levar para dentro do texto as minhas verdades que não são as verdades do texto. Por isso o que realmente importa é apenas o que Jesus disse. Eu sei aqui o texto me revela qual foi a intenção de Jesus. O texto me revela qual foi o tom da pergunta de Jesus. O texto me diz com que motivação Jesus perguntou: cadê os 9? Onde que eles estão? Eles não voltaram. Não, essa interpretação é minha. É eu que acho que ele perguntou assim. O texto não está dizendo isso. Eu não posso me esquecer que aqueles homens, eles não conheciam Jesus. Eles viram Jesus de longe. Talvez Jesus quisesse os conhecer mais de perto. Talvez Jesus quisesse abraçá-los. Talvez Jesus quisesse chamá-los ao discipulado. Ao meu ver, a pergunta de Jesus é, antes de tudo, um lamento. Isso sim, é um lamento. Eles não voltaram para dar graça. Eles não voltaram para ser salvos. Eles não voltaram para estar aqui. Veja, não me interessa tanto aqui achar no texto o que o texto não está me dizendo. Ah, pastor, Jesus está perguntando com tom de crítica. Jesus está perguntando com tom, sabe, para recriminá-los. É certa essa interpretação? Pode ser. Mas também pode não ser. Pode ser que a pergunta de Jesus fosse uma pergunta de amor. Fosse uma pergunta de interesse sincero.
O que eu quero apenas me ater é a forma mais simples de analisar o texto. Sabe qual é? Jesus perguntou. Jesus perguntou, onde estão os 9? E o que a pergunta de Jesus revela? A pergunta de Jesus revela que ele não se interessou apenas pelo que voltou. Ele se interessou também por aqueles que não voltaram. Isso é simples. Isso não precisa de muita, forçar texto. Jesus se interessou pelos 9. A pergunta de Jesus, se era para recriminar ou não, não me interessa. Jesus perguntou, onde estão os 9? Onde que eles estão? Eu quero saber onde que eles estão. Eu fico pensando, nós nos reunimos e as nossas reuniões às vezes são tomadas por aquele tipo de emoção. Emoção que dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de cantar, dá vontade de correr. Essa é isso, né? Eu decorei. A gente pula, a gente se alegra, a gente celebra. Isso tudo é bom, isso tudo é correto. Mas a gente precisa parar para pensar que essa interpretação que olha para aqueles 9 que diz assim, eles são ingratos, eles não prestam. É uma interpretação também que por trás dela, sabe o que diz? Eu não sou como eles. Eu sou melhor que eles. Eu voltei. Eu estou aqui. E eu fico imaginando que em algum momento Jesus deve olhar para a nossa celebração, para a nossa emoção, para a nossa alegria, e deve dizer, legal, muito bom, mas onde estão os outros que não voltaram? Onde estão aqueles que me conheceram de longe, passaram por mim e não voltaram? Onde estão aqueles que receberam um milagre e nunca mais voltaram? Onde estão? Eu posso dizer, Senhor, não me interessa. Eu sou grato, eu sou crente, eu sou salvo. Fecha a arca, passa a régua, eu estou dentro, está tudo certo. Eu estou aqui. Jesus deve perguntar, quem é ingrato aí? Quem é egoísta aí? A nossa celebração, a nossa adoração, o nosso evangelho, não pode ser um evangelho que nos fecha os olhos para uma igreja 9 vezes maior do que essa, que conheceu Jesus de longe, que teve uma experiência com Jesus, mas hoje não está aqui. Eu creio que o olhar de Jesus até hoje é o mesmo. Onde estão os 9? Talvez eu queira dizer assim, eu prefiro não olhar para isso, eu prefiro não ver isso, eu prefiro não enxergar isso. Eu não quero olhar desse jeito, eu quero fechar os meus ouvidos, eu quero responder, alá Caim, eu não sou guardador do meu irmão. Mas eu posso interpretar o texto da maneira que eu quiser interpretar. Eu posso dar a Deus a desculpa que eu quiser dar. Mas a pergunta no texto está feita. Onde estão os 9? E a pergunta de Jesus é para os discípulos no meio da celebração. A pergunta para Jesus é para os discípulos no meio da festa. A pergunta para Jesus é para os discípulos no meio da adoração, no meio da alegria. Está muito legal isso aqui, mas eu quero saber onde estão os 9. Não atrapalha não, Senhor, me deixa adorar. Peraí, não atrapalha não. Onde estão os 9? Não quero saber não. Eu quero culto, eu quero emoção, eu quero arrepio, eu quero pular. Quem sabe hoje o Senhor está te fazendo lembrar de alguém que sentava ao teu lado. Quem sabe o Senhor está te fazendo lembrar daquela pessoa que vinha com você para a igreja. Daquela pessoa que era tua amiga, o teu amigo, o teu companheiro. Alguém que você conhece.
Alguém que você sabe o endereço, alguém que você sabe o e-mail, alguém que você tem contato, mas simplesmente você desistiu de convidá-la, você desistiu de, insistir com ela. Você diz, que se dê um jeito lá, que vá para onde quiser ir. Eu quero ir para a igreja, eu quero Deus, não estou nem aí com os outros. Que bom que alguém não desistiu de você, né, querido? Que bom que alguém foi até você. Que bom que alguém venceu o preconceito da lepra do teu pecado. Que bom que alguém foi até você e te convidou para conhecer Jesus. Alguém insistiu com você. Mas o mestre hoje pergunta para você, onde está ele? Onde está ela? Senhor, eu não desisti, eu não quero saber não, eu quero estar aqui, aquele coração duro, é filho da perdição, o cara vira até calvinista. Não é filho da salvação não, que não é filho da salvação. Se fosse filho da salvação, não é filho da salvação, tu é calvinista, irmão. Olha o que Jesus disse para ele, e disse-lhe, levanta-te e vai. Pronto, você foi curado. Pronto, você está restaurado. Você foi salvo. Eles não foram salvos. Eles receberam uma palavra. O milagre que eu fiz com ele foi um milagre na pele. Eu nunca desci ao coração deles. Eles nunca tiveram uma experiência pessoal comigo. A experiência que eles tiveram comigo foi pública. Sabe, irmãos, nós hoje recebemos na nossa igreja tantas pessoas que passam por aqui. Recebemos tantas pessoas que conhecem Jesus assim de longe, que têm uma experiência com Jesus, mas não voltam mais aqui. Eu dirijo a igreja, eu olho para a igreja, eu vejo as pessoas sumidas, meu coração aperta, mas eu vejo às vezes as pessoas louvando, adorando, e a impressão que eu tenho é dizer assim, eu não estou nem aí. Um evangelho em que essa pergunta incomoda muito. Onde estão os 9? A mim me incomoda. Um Jesus que no meio da minha adoração pergunta pelos meus irmãos que não voltaram, que não estão presentes. Jesus recebe a adoração daquele leproso curado. Jesus recebe a nossa adoração. Jesus recebe o nosso culto. Mas imediatamente ele diz, agora levanta e vai. O culto, eu tenho aprendido isso aqui com o pastor. O culto é para a gente abastecer a nossa fé, para a gente alimentar, robustecer a nossa fé. Mas a fé é para ser vivida quando terminar o culto. A gente vir para um culto como esse e dizer assim, foi bênção um culto, eu me emocionei, eu chorei, foi legal, foi bom. Mas esse foi um culto que aquele moço, ele se arrepiou, ele se emocionou, ele chorou, mas quando ele saiu, ele tinha uma tarefa para cumprir. A minha oração é que esta palavra desperte em você uma tarefa para cumprir. Quando eu voltar, eu vou voltar para adorar a Deus, porque eu sou crente, porque eu sou grato, porque eu reconheço. Mas eu sei que o Senhor conta comigo para ir àqueles que não voltaram, para trazer aqueles que não conheceram Jesus de perto, para trazer aqueles que, se distanciaram, que se afastaram. O Senhor recebeu o culto nessa noite, agora Ele nos diz, levanta e vai. Vai ao encontro daqueles que estão afastados. Vai ao encontro daqueles que estão caídos. Vai ao encontro daquele que eu coloquei você em contato com ele, em contato com ela. Vai ao encontro daqueles que precisam conhecer, como você me conhece. Há uma multidão de leprosos precisando da unção de cura que está sobre a tua vida. Há uma multidão de leprosos esperando uma palavra de esperança que só você tem para dá-los. Levanta-te e vai. Isso nos ensina que o evangelho tem que ter vida de outras pessoas. O evangelho não pode se resumir a mim. O evangelho tem a ver com vida de outras pessoas, com a vida de outros. O evangelho não pode se resumir aos meus interesses, ao meu culto, à minha igreja, ao meu futuro, à minha bênção, à minha vitória. Vai, diz o Senhor, compartilhe o milagre que você recebeu com outros.
Pastor, por que Jesus perguntou? Não sei. Mas eu posso dizer que Jesus ama os 9, tanto quanto ama aquele que voltou. Que Jesus se interessa por eles, tanto quanto se interessa por aquele que voltou. Eles são ingratos? São! Eles podem ser criticados? Podem! Mas ainda assim o Senhor se interessa por eles. Mas ainda assim o Senhor diz: levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Nossa gratidão, nossa adoração, nosso culto tem que ir além dessas paredes, tem que ir além desse momento, tem que ir além dessas emoções, tem que ir além da música, tem que ir além do louvor. Nossa vida precisa levar outras vidas a Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você.